Olá, olá, estamos aqui mais uma vez reunida, eu e as minhas amigas quarentosas, Olá. para conversar com vocês. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que não é legal, sobre um tema que é muito doloroso. E aí a gente pode pensar nesse tema com a palavra dor, sofrimento, decepção, desilusão, mágoa. O que será? Qual será a situação que nos geram todas essas expressões emocionais? A gente vai falar de traição conjugal, porque a gente pode falar de traição em diversos aspectos, e eu acho que vale a pena a gente conversar um dia sobre também essas várias formas de traição, mas hoje especificamente sobre traição conjugal, e depois a gente quer ouvir os comentários de vocês. A traição dói, né? Ela traz pra gente a perspectiva do desamparo. Eu não fui a desejada, eu não sou mais o objeto de amor daquela pessoa, eu não sou mais a querida, eu não sou mais a pessoa olhada com admiração. De novo, na perspectiva do amor romântico, eu fui trocada. De novo, a ideia da competição. Ele me traiu com outra, ou ela me traiu com outra, ou ele me traiu com outro, né? Seja também na perspectiva de um relacionamento homoafetivo. Mas a traição dói porque a gente cria a ilusão dentro de um relacionamento da idealização da finitude. Eu vou ficar com este para sempre. Claro que, de novo, isso na nossa cultura, que a partir do século XII construiu a relação monogâmica e ela foi imposta. Quando a gente fala das novas formas de amar, e eu acho que a gente está caminhando para esse processo, que seriam as formas acordadas de amar. Eu posso me relacionar com duas pessoas, mas isso fica combinado entre nós três. Eu posso me relacionar com 4 pessoas, isso fica combinado entre nós 4. Porém, não é isso que a gente tem vivido. Quando a gente fala sobretudo das traições, elas ainda pressupõem uma relação monogâmica, ou seja, um acordo de que eu nunca vou trair você nem afetivamente, nem sexualmente. Só que a gente sabe que isso tem sido muito difícil. E na maioria das vezes, a traição ela é aceita socialmente da parte do homem. Sim. Porque vem a frase, todo homem trai. Ah, homem é assim mesmo, não ligue não. O importante é que ele tá com você e que ele volta para casa. Mas quando uma mulher fala, eu traí, nossa, mas que mulher é essa? Ela? Tem certeza? Ah, piriguete. É porque não é uma mulher de casar. Ou seja, ainda existe uma discriminação nos papéis de gênero dentro de uma sociedade sexista. Mas não deixa de existir, por outro lado, a dor e o desamparo. E aí eu pergunto pra vocês, meninas, já foram traídas? Não que eu saiba. Não posso Desconfio. responder. Não posso responder. Não tenho como opinar. Né, prefiro não opinar. Em termos de relacionamentos conjugais, realmente eu não posso responder, né? Porque aí é o outro. Teria que dizer. Teria que dizer. Ao meu conhecimento, não chegou. Em outros, né, em outros relacionamentos, outras situações, em outras relações que não afetivas, sim, já tiveram traições. Mas em relacionamento afetivo, que eu saiba, nunca fui traída. Nunca traí. Não sei se fui traída. Não posso afirmar. Né? Não posso afirmar. Chega em casa e você pergunta. Ou pergunta, se ele vai me responder, aí é outra história, né? Já pensou se ele responde que sim? Nesse momento do casamento, a ideia é responder, né? A ideia é que responda a verdade. Sim, e aí vem a ideia do diálogo que A a gente do diálogo, conversou. a ideia é falar abertamente. Porque assim, ok, vamos pressupor que ele chegue e diga, Roberta, te traí. Você vai necessariamente separar e ir embora? É isso. O que é esperado é isso. Sim, sim. Aliás, o que é esperado do homem, né? Então, se você trair ele, é esperado que ele lhe deixe. Porque todo mundo vai apontar ele como corno. Sim. Mas se é o contrário, a mulher perdoa. Sim. Foi só dessa vez. Gente, tem coisa pior do que a carne é fraca? É que eu tava bêbado. Eu não sabia direito o que tava fazendo. Sim. Eu já ouvi isso. Na hora que eu tava com ela, Lu, eu nem tava ali. Hã? Eu nem tava ali. Eu tava ali. Despersonalização. Meu filho, mas o corpo que eu vi lá foi o seu. O corpo se agarrando lá com ela foi o seu que eu vi, tá? Só pra deixar claro. Lu já foi traída. Já, algumas vezes. Então, eu não soube, assim, desconfio de uma pessoa, sim. Mas também, se fui, não descobri. E acho que se descobrisse também não ficaria, porque eu tenho uma questão com traição que é muito relacionada à confiança. E eu tenho esse meu limiar de confiança, ele é muito 880, assim. Se eu perder a confiança, eu não vou conseguir sustentar, né? Eu poderia até tentar ficar junto, mas eu ia ficar paranoica,
eu ia ficar. Então, pra mim, eu não consigo, dentro da minha perspectiva, existir com a ideia de que foi uma única vez, sabe? Então, eu prefiro, né, se eu descobrisse, eu terminaria, porque eu não sustentaria o perdoar e o esquecer. Mas entendo que isso pode acontecer, isso vai até porque a gente dar não as tá falando de relações. certo ou errado. Certo ou errado, exato, né? né? Assim, existem casos e casos. Nunca traí, justamente por ter essa perspectiva muito, eu digo até talvez muito severa com relação a isso. E eu sempre fui assim, eu não faço com o outro aquilo que eu não suportaria que fizessem comigo. Então, assim, todas as vezes que vi, né, um interesse, alguma coisa, eu terminei ou eu não dei continuidade. Agora, eu acho, e queria colocar aqui pra vocês, antes de Lu contar as histórias dela, né, porque ela é cheia de histórias sobre isso. Você é a casada, né, você é que já divorciou 2 vezes, mas fui traída. Pois é. Mas assim, eu queria colocar um ponto que eu acho importante, até a gente definir o que é traição. Sim. Né? Porque quando a gente pensa em traição, e classicamente se pensa muito na traição deste ponto de vista de ter uma relação ou de ficar com alguém. Então, qual é o limiar da traição? É beijar? É transar? Né? É ter um interesse, às vezes, genuíno. É você, que nem a gente tá vendo agora, por exemplo, nas relações virtuais. Tem muita gente que se relaciona com um outro e se relaciona até afetivamente e nunca tem contato físico. Sim. E aí, isso é trair ou não? Eu acho que esse é um ponto interessante aí, né? Da gente identificar e definir o que é traição para cada pessoa, isso, né? Sim. Dentro das relações. Dentro Que do fique contexto. claro que não estamos falando de certo ou errado. Isso. E nem de que existe uma resposta. Traiu, vai separar, traiu, vai ficar. Eu acho que isso tem a ver muito com o contexto da relação, não o contexto da traição. E do autoconhecimento da pessoa. Do que a pessoa sustenta, do que as pessoas sustentam ali, né? Então, quando a gente fala Beta tá falando aí da traição, você tá traindo a quem? Quando ela diz assim, olha, eu não faço com o outro aquilo que pra mim seria o incômodo, que seria uma traição a você mesma. Sim. Porque eu acho que é um outro tipo de traição, né? E estava falando em outro episódio sobre relacionamento, sobre casamento, existe uma traição muitas vezes com você mesmo. Uma traição que a gente faz, então, desse ponto de vista, várias vezes eu me traí. Várias vezes eu traí o que eu sentia, o que eu desejava, né? Até por uma questão social, independente de casamento ou não, nas outras relações, em tudo isso. Porque é uma traição comigo mesma também. Então, quando a gente pensa de traição, a dimensão da traição, ela envolve muitos aspectos, né? E o que eu acho interessante, que a gente estava falando aqui, e a alma e moral, né? Sim. Bonder fala bastante disso. Se existe essa possibilidade humana e a traição incomoda tanto, porque é uma possibilidade real para todo mundo. É uma possibilidade. É humano isso, né? A gente fala sempre que você pode manter uma relação monogâmica, ter uma relação monogâmica. A relação pode ser monogâmica, mas o desejo não necessariamente vai ser monogâmico. Não, O de desejo maneira não nenhuma. é monogâmico. O desejo não é monogâmico. E aí Sinto informar a vocês. Exatamente. É uma ilusão a gente acreditar que dentro de um relacionamento, seja um casamento ou um Isso. namoro, eu não olhe pra, né, um relacionamento homoafetivo, uma mulher não admire, não deseje. Sim. Ai, como seria com ela? Ai, que gostosa. Isso. Ou dentro de um relacionamento, ai, que homem, gente, que já pensou lá em casa, né? A gente tem esse jargão que a gente utiliza. Mas quando você falou que toda pessoa pode trair, de fato. E aí eu acho que entra numa perspectiva muito pessoal de como eu penso a traição. A traição, ela é uma decisão. Sim. Não tem o negócio da carne fraca. Sim, não. Quando o homem, social. por exemplo, quando eu fui traída, já às vezes que fui, eu tenho certeza que o homem decidiu trair. Sim. Não foi assim, aleatório, eu tava lá, não. Ele decidiu, porque até quando você está ali aleatório, é uma decisão você dar o passo de, eu tenho um namoro com Lu, enfim, Sim. mas eu vou trair ela. Sim. Né? Então, assim, você escolhe fazer, de novo, é um posicionamento Se meu. colocar no risco. Você escolheu fazer o outro sofrer, porque a traição é dor. Sim. Né? Inclusive, a dor da traição ela é muito relacionada à dor do luto, porque é uma perda, um desamparo. Sim. E Freud, inclusive, fala que a gente sustenta muito mal a questão do luto, né? Mesmo citando aí uma fonte da terapia não cognitiva comportamental, né? Então, assim... Ela traiu a abordagem dela. Gente, são as psicologias que falam. Mas, de novo, quando a gente fala que a traição é uma decisão, a gente pode pensar que é o seguinte...
tem algo ali que não foi conversado na relação. Sim, exatamente. Porque a todas as vezes que eu fui traída e que eu me senti em sofrimento, foi porque eu achava que a pessoa tinha obrigação comigo de dizer assim, não quero mais. Não quero mais. Ou então assim, eu acho que eu não quero mais, vamos dar um tempo. Ou assim, tô desejando outra pessoa, então tá difícil pra mim. Como vamos ficar? Aí, porque eu queria, Roberta, ter o poder de dizer, tudo bem, ou não, a gente dá um tempo, a gente termina aqui, ou não aceito e me retiro. Vai ficar com quem você quiser. Então, quando é me tirado o poder de decidir, o outro escolheu por mim, me trair. E aí, eu acho que tem isso é uma violência. Com isso que você falou do amor romântico, né, dessa história. Porque a gente entra numa relação pressupondo tudo isso. Isso não é conversado. Sim. Você entra numa relação de namoro, seja qual for, imaginando, supondo... Contrato de exclusividade. Um contrato de exclusividade que foi dito na institucionalizado, né? Até você chegar e conversar isso, leva um tempo, porque você nem levanta a hipótese de conversar sobre isso, porque na sua cabeça... O outro já não vai aceitar. O outro já sabe que não é pra trair, você já sabe que não é pra trair. Só que, de repente, dentro disso, você não tem como saber o que o outro passa. Eu acho que hoje não. Hoje as pessoas falam mais sobre isso. Começa a se falar no início da relação se é monogâmica, se é não monogâmica. E assim, e as relações... As novas formas de amar. As novas formas de amar. Que pode também acontecer traição. Porque pode ter a traição é a traição do acordo que é feito. Mas que ainda é uma coisa recente, né? Que se a gente for pensar no nosso núcleo 40+, isso ainda não chegou tão forte. Sim. Né? Essa questão do relacionamento aberto, inclusive, é fruto de preconceito. Muita gente olha e pensa que quando fala em relacionamento aberto, pensa que é putaria, é oba-oba, né? A pessoa não leva aquilo a sério, não. Quem tem, né? A mim não funcionaria, já aviso de antemão, assim. Mas quem tem, busca estabelecer esses acordos muito claros, né? Que eu acho que é um avanço nesse sentido, justamente daquilo que Lu falou, da possibilidade do diálogo e da escolha de cada um. Isso. Isso é muito doloroso, né? Porque é muito difícil você falar de uma dor que você nem sabe que sente, né? Sim. Por isso causa um sofrimento. Quando a gente também fala do amor romântico, a gente volta para a ideia da culpa. Muitas mulheres se culpam por ser traída. Sim, é porque eu não me dediquei muito ao casamento. É porque eu fui trabalhar fora de casa. É porque eu chegava tarde do trabalho. É porque às vezes eu dizia que estava com dor de cabeça para evitar o sexo. E aí vem a gente retroalimenta as microviolências. Quantas mulheres não tiveram relação sexual sem querer, porque achavam obrigação para estar no casamento? Ou então assim, se não for comigo, vai ser com outra na rua. Sim. Né? E aí, ainda que ela seja traída, ela vai trazer pra ela uma certa culpa. E eu tenho certeza que eu não fui culpada das vezes que eu fui traída, né? Sim. Eu estava num relacionamento vivenciando e entregue, literalmente de corpo e alma, e respeitando esse outro, né? Então, quando você descobre, a dor do desamparo é muito grande, né? É um não respeito à outra pessoa, a não valorização da outra pessoa. Eu acho que caminhar para o diálogo é uma possibilidade. Não tem certo ou errado. Tem pessoas que não vão tolerar a traição. Tem pessoas que a partir dali vão precisar reconfigurar muito essa relação de confiança e de diálogo para restabelecer essa relação que vai estar recomeçando, né? Agora sim, quando a traição vira um ciclo, né? E aí são traições seguidas, de traições seguidas, a gente já tá falando do relacionamento tóxico e das violências que acontecem nos relacionamentos afetivos. E que ficou pra mulher esse lugar do... Ela aguenta tudo, né? Porque ela é forte, ela tá lutando pela relação. Ó que palavra miserável. Lutando Ou se somos pela guerreiras, relação. Se somos guerreiras, lutamos, não, né? Nessa ideia de guerreira, não, meu filho, eu quero ser dondoca. E tem esse outro lugar que a gente pensa também, né, da mulher traída, mas tem da mulher que trai também. Sim. Né? E aí eu acho que independente de homens e mulheres, como disse Lu, a gente tá falando aqui de escolhas, né? A traição, ela é uma escolha. Que você pode justificar lá, o relacionamento tava ruim, eu tava infeliz, não sei o quê. Vá pra terapia, meu filho, não mas, assim, você está colocando ali uma escolha do não saber do outro, né, de enganar o outro. E aí você assume ali as consequências daquilo, independente, né, de se você é homem, se você é mulher, se você tem uma relação hétero, homo, bi, o que quer que seja. Porque eu fico pensando, e a gente tá vendo, né, talvez até por essa questão da liberdade feminina, antigamente não se falava tanto da traição feminina. Sim.
né? Se falava muito da traição. É um absurdo. E tinha uma ideia também que a traição feminina, ela envolvia necessariamente afeto, em termos de relação sexual, né? Então, o homem trai, entre aspas, por instinto, por desejo, pelo sexo. E a mulher não. Se a mulher trai, é porque ela tem um envolvimento emocional. Ela tá apaixonada. Que é uma outra ideia de atrelar o sexo ao amor. E são diferentes. Que é um outro ponto, né? Então, quando a gente vai colocando a lente de aumento na traição, a gente vai trazendo outros elementos em torno disso. O que é traição? Tá traindo o quê? Tá traindo a quem? Tá traindo o relacionamento, né? É um outro ponto, Beta, que eu acho interessante a gente pensar, que quando o outro trai, quando a gente, né, é traída, a gente sente a dor do luto, como o Lu trouxe, e a dor por eu ter me traído, de muitas vezes ter sentido o desejo e não ter levado isso à frente. Então, assim, o outro foi capaz de fazer aquilo que eu desejei. Consumou o desejo que você tinha. E aí você faz, eu devia ter feito isso antes. Né? Ou então, agora eu vou me vingar. Agora eu vou me vingar. Esse vingar é o quê? É essa ideia que tava ali e que por algum motivo não levou à frente, por princípio, por ideia, por caráter, enfim, não tô pra julgar o que fez isso. É por isso que eu não posso ficar numa relação dessa, né? Gente, porque eu sou uma pessoa vingativa. E aí... eu ia me vingar. Mas aí, mas o que acontece também, Beto, eu acho que quando a gente entra nesse lugar, a gente parte de uma ideia de que o outro vai sentir o que eu sinto. E não necessariamente, né? Então, assim, eu vou me vingar pro outro sentir a dor que eu tô sentindo. O outro pode não sentir nada. Exatamente, né? Então, muitos elementos em torno aí quando a gente fala de traição. Que é a traição que a gente faz com a gente mesmo, que é a traição que a gente faz com o outro, com a traição com a relação do que a gente desenhou e acordou na relação, ou que não acordou. E eu acho que é uma coisa até meio imatura, né? Porque, assim, é tipo assim, eu quero ter o melhor de todos os mundos. Eu não quero ter que... Porque quando a gente faz escolhas, o que a gente tá? A gente tá, né, focando em uma coisa e abrindo mão de todas as outras. Quando você tá nesse contexto das traições, o que você tá querendo? Você tá querendo ter tudo. Né? Eu quero sentar na janelinha, eu quero ter o parquinho, assim. Então, até saber que relação inclui escolhas e inclui abrir mão de muitas outras coisas. Ou se você, né, ou se acorda o que eu quero abrir mão ou não dentro daquele relacionamento. Mas trazendo também ali a perspectiva do outro. Porque quem trai não quer ser traído. Deixa eu botar mais pimenta aí. Tempo de relacionamento muda a dor de ser traído? Com um namoro, um paquera que você teve, um Tinder, uma pessoa que tá casada e ela é traída há muito tempo, essa dor, como é que ela fica? Existe um momento, assim, no início do relacionamento, até tanto período... Nem era namoro ainda. Nem era namoro ainda. A gente justifica, né? Entende? Até onde é que é essa traição? Até onde me dói a traição? Tem a ver com o que eu sinto pelo outro, tem a ver com o meu ideal que foi desmoronado, tem a ver com o tempo... Pra vocês responderem mesmo aí. Joguei pro mundo. Olha só, na minha perspectiva, independe do tempo, né? Porque eu acho que a dor... Eu já vivi relacionamentos longos e fui traída, e já vivi relacionamentos curtos e fui traída. E pra mim a experiência da humilhação social, do desamparo, é uma violência. Eu sempre sinto a traição como uma violência. A violência, ela dói muito. Mas eu tenho um caso muito próximo de mim, de uma pessoa que descobriu a traição 37 anos depois. Ainda estava casada com a pessoa... e descobriu 37 anos depois. E o que ela mais se queixava era o seguinte: por que só hoje? E às vezes ela questionava assim, é que eu podia ter passado pela vida, continuar sem saber, sim, mas hoje me dá uma sensação de que os 37 anos foi uma farsa. Sim. Né? Então assim, veja como de novo é individual, como cada um vai sentir essa dor, essa desilusão. Ela passou a questionar todo o casamento, como se durante 37 anos ela foi traída. E aí ela falou assim, não é que eu acho, Lu, que ele me traiu com outras pessoas ou com a mesma pessoa há 37 anos, né? É porque ele traiu de não ter falado, ele silenciou isso. Sim. Então, e não chegou, e não foi ele que falou, né? Foi uma outra pessoa que apareceu um filho aí no meio da história, não sei o que, 37 anos depois, parece um filho do seu marido, e aí, como é que você faz, né? Então tem uma coisa que é muito dolorosa e, de novo, vai ser como cada um vai sentir essa experiência de traição. Por isso que o diálogo é muito importante, né? Mas, de novo, a gente não educa os homens para conversar. A gente precisa mudar essa educação dos homens, conversar sobre os afetos para que eles possam falar e os acordos possam ser feitos, né? Eu ainda escolho ter uma relação monogâmica.
acho moderno demais pra mim essa ideia do poliamor. De novo, é uma opinião muito pessoal, né? Eu não consigo sustentar subjetivamente, até porque eu sou libriana. Libriana, eu sou Felícia. Eu quero estar agarrada, eu quero estar junto, sabe assim, eu acho que eu não conseguiria dividir meu afeto com duas pessoas e nem ser dividido. Você não divide nem as coisas do seu consultório com Não ninguém? divido, não, é tudo meu, eu quero tudo só pra mim. Eu acho que isso é um assunto, né, que daria um outro podcast, uma outra conversa sobre isso, porque é a ideia da exclusividade. Sim. Né? Da ideia que eu não tenho muito conhecimento, posso até estudar um pouco mais sobre isso, sobre não monogâmico, poliamor, que é a ideia assim, por que o amor é unidirecional, né? É uma forma, você ama mais de um filho, você ama mais de uma amiga, amor, né? E aí, quando a gente pensa no relacionamento, vem a ideia da posse, que é uma ideia que a gente for pensar, a gente falou no outro podcast. Narcísica, né? Narcísica e construída também. Mas social, lua ciumenta até com as amigas. Né? Porque o casamento, quando a mulher era uma propriedade, a ideia era essa. A mulher era uma propriedade, era mais uma propriedade. Eu preciso saber quem são meus filhos. Então a mulher é uma propriedade. Então veio também nessa construção do outro como propriedade. No outro, no casal, na relação. Então é o meu marido, é a minha esposa, é meu parceiro. Essa ideia da posse também, que eu acho que entra em outras questões aí no que se refere à traição. Não entendo que isso seja uma justificativa. Não, de novo, né? Não é. Mas é você entender que existem muito mais elementos porquê que dói. Do porquê que dói, da dor, do que apenas, entre aspas, bem grande, a traição em si. Como você trouxe esse exemplo aí, né? Porque que o tempo, essa sensação de não valeu nada a pena, né? Até porque, assim, a monogamia, ela foi uma construção, né? Sim. Ela foi uma construção social, muito engendrada sim. por questões financeiras, econômicas. Então, nós não somos seres monogâmicos por natureza. Sim. Né? A gente aprendeu a ser monogâmico. A se comportar, inclusive, monogamicamente. Sim, então assim, não é dizer que o homem e a mulher são, né? Nós nascemos para viver só com um único parceiro. Inclusive, talvez até evolutivamente, isso não é tão bacana assim, né? Mas a gente constituiu isso hoje em dia enquanto um padrão normativo, né? E que nos gera sofrimento. Quando a gente não obedece a esse padrão. Por quê? Porque nós estabelecemos lá mentalmente esse contrato de exclusividade e aí entra essa questão subjetiva da confiança. Sim. Quando o Beta fala, né, do tempo, eu imagino que talvez um tempo maior possa talvez levar a um nível de sofrimento maior, porque você coloca na balança essa questão. Era alguém que por eu conhecer há mais tempo, eu confiava mais. Né? É a reciprocidade ali. Você está trazendo isso e uma fala que Lu colocou, que a gente tem do diálogo. A gente tem falado muito do diálogo. Porque a gente está aqui dialogando. Mas hoje eu tô assim para trazer lenha pra fogueira. Ela tá hoje atacada. Atacada com isso. Que é, a gente tá tendo cada vez mais dificuldade de dialogar. Todos nós. Sim. Né? Não sei se com as redes, a rapidez, com as redes. Então, assim, como é que a gente vai propor um diálogo se a gente não tá dialogando? Hoje, a galera mais jovem, se você fala demais, você é emocionado. Né? Então, assim, você tem que namorar, mas você não pode dizer muito. É um joguinho, mostrar. Muito, E aí, como é que a gente vai construir relações com diálogo se a gente não tá sabendo dialogar? Em várias esferas. Então, assim, se você tá na minha caixa, beleza. Na minha bolha, ótimo. Se você é da bolha diferente, eu não quero nem ouvir o que você tem a dizer. Narcisismo, né? Fere o meu narcisismo. Fere. Então, como vai ser difícil sair dessas questões que a gente está dizendo que a resposta, entre aspas, seria o diálogo, se a gente não está aprendendo, se a gente está desaprendendo, não sei, ou se a gente não está desenvolvendo esse diálogo. A gente está tendo dificuldades, porque se eu me mostro pro outro, eu me mostro vulnerável. Né? A gente fala muito da questão do sexo, da traição, de intimidade. Intimidade é você se mostrar vulnerável pro outro. Né? Então não é E ser acolhida. E ser acolhida nessa sua vulnerabilidade. Mas a gente tá tendo dificuldade disso, cada vez mais. E as redes sociais. E de se acolher. E nas redes sociais ninguém mostra vulnerabilidade. E até o outro entender, assim, de que como a gente disse, o desejo é poligâmico. Né? Claro, você não vai. Normalmente você não chega pro seu namorado, pro seu marido e fala, de vez em quando eu tenho uma vontade de te trair, assim. Mas você pensa, fala com as amigas. Pensa, né? E não há, e eu acho que justamente até falta uma evolução do nível de diálogo para a gente normalizar o desejo. Sim. Agora, entre o desejo e o ato,
também tem Tem a a decisão. responsabilização. Tem a Isso, decisão. Tem a decisão. E eu acho que a responsabilidade afetiva, e o que me dói muito nas traições, me doeu muito nas traições, é o fato da pessoa não ter me perguntado. Você poderia ter me perguntado, poderia ter me consultado. Sério, eu Se sou muito você que revoltada traiu o com Lu isso. tá escutando isso, Você não agora. perguntou, manda aí uma caixinha. É porque assim, ó, na medida em que o outro não me perguntou, ele não me deu o direito de escolha, eu fui traída porque isso foi impositivo, e falta uma responsabilidade afetiva comigo, porque eu dou um aí afeto entra uma a outra você. história. Então eu também de espero novo. receber um afeto. A só que reciprocidade. eu dei afeto e recebi violência, Sim. isso dói demais. E eu também penso que existem algumas perspectivas das traições que falam muito sobre o outro, Sim. sobre o caráter do outro, sobre embora eu seja atraída, tem uma perspectiva que é desse outro. Então, é toda sobre o outro. Sim, Aí é que sim. tá, não é sobre a sim, gente. sim, A mas é gente porque coloca. foi atraída. A gente Sim, coloca, mas o problema a é na pessoa gente, também- mas é todo sobre o outro. E aí, veja, por exemplo, teve uma situação específica, assim, de maneira bem generalista, que tinha uma questão envolvida numa fragilidade de desempenho sexual, né? E eu fico pensando, muitas vezes, que ir performar sexualmente com essa outra mulher, ela não conhecia nada do histórico dele. Conheceu ali o momento, a agarração na Sim. festa, depois a cama. Ali ele performou, ego inflamou, vou voltar aqui pro meu cotidiano. Porque no meu cotidiano eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que fazer tratamento, eu vou ter que fazer terapia, eu vou ter que não sei o que, eu vou ter que não sei o que. E eu não quero. E aí eu não, enfim, não quero por vários motivos, né? Então, assim, muitas vezes vai ter algumas situações do outro que vão levar a essa espetacularização quando ele faz a traição para se sentir de novo homem, se sentindo de novo os discursos de poder que Foucault tanto fala, né? O controle, a posse é esperado do homem, performance o tempo todo sexual, né? Desempenho. A expressão que a gente fala no sexo pro homem é o homem vai lá e comeu a mulher. Uhum. Mas dificilmente a gente fala assim, foi comida? Uhum. A pergunta é, foi bom pra você? Uhum. Mas assim, ninguém também pergunta pro homem como é o outro lado, né? E de novo são escolhas e acordos que não se fazem colocando o parceiro que você tá nesse momento. E você tá trazendo aí, né, Luiz, tá falando da questão sexual da traição, mas a traição conjugal, ela acontece em outros níveis também, Sim. né? Existem outras formas de traição que levam ao abuso ou levam a uma relação difícil. Por exemplo, a traição financeira é uma traição. Sim. Eu esconder do outro, Sim, né? sim. Isso é uma forma de trair. Então, a gente, pelo amor romântico, talvez, a gente pense na traição Então eu sempre já na fui questão... traída. Agora eu tenho certeza. Sempre na questão do sexo, do corpo, do beijo, do desejo, mas existem outros tipos Sim. de traição. Traição de combinados sociais, financeiros e outras... Educação, sobre o- mentiras. Isso, Mentira. Mentira. Horrível. Gente, e mentira acontece. E mentira tá na traição. E acontece no dia a dia. Não, Pronto, então vamos. oficialmente eu já fui traída. Então agora vamos já... sair dessa ideia. Então, assim, vamos sair também dessa ideia. Hoje eu tô demais. É porque existe uma hipervalorização Isso. da traição sexual, do afeto. Exatamente. Que aí tem a ver com a história do amor romântico, que tem a ver com essa ideia do príncipe encantado, da fera, E que, do sapo que inclusive, vira tem a ver príncipe. com a consumação, né? Com a relação sexual. Isso. Muitas vezes você olha assim, o ficar, o flertar, o beijo, muita gente não considera traição. Até porque entra na ordem do desejo que você não controla. Sim. Então tem muitos elementos. Então, não é tão dicotômico quanto parece. Não. Trair, não trair. Não, 50 tons. 50 tons de traição. Mas é uma 50 escolha e decisão. 50 escolhas e decisões que podem ter milhões de justificativas, entre aspas, do porquê essa escolha dessa decisão. Né? Você falou do exemplo aí, né? Sei lá, não tô passando o pano não, mas esse homem aí de ego frágil, de não sei o quê, não tô dizendo que você tem que aceitar por conta disso, sim. né? Que o outro não precisa aceitar por conta disso. Mas você fala assim, tá, o Mas problema há uma é dele. história ali. É uma dele história, mesmo, é tanto dele. que eu saí. O problema é dele, tem essas histórias ali, ele tá frágil, tal. E a intenção dele não era trair você, mas era não trair a ele mesmo, que eu acho que é um outro elemento que tem aí, né? De não me trair, e aí eu escolho trair o outro para não trair o que eu sinto, o que eu quero, o meu desejo, a minha vontade. Outros elementos que tem aí. Que é uma escolha egoísta, mas é uma escolha. É uma escolha e é uma possibilidade humana, gente. Sim. A gente for pensar, lá vai a Jungiana falando agora, simbolicamente, a gente começou numa traição. Dentro da perspectiva simbólica religiosa, a gente traiu o quê? Quando diz, não é pra comer aquela maçã. A Eva foi lá e comeu, então ela traiu. Então, Bonder traz muito isso, o Newton na Alma e Moral, que as transgressões, elas vão desenvolvendo também, tem repercussões para o desenvolvimento da sociedade as transgressões, que trair é uma transgressão. Então, quando você trai algo, quando a gente, sei lá, quando fazer aí simbolicamente dessa traição de comer a maçã, eu transgredi, mas se eu não tivesse transgredido, a gente não estaria até aqui. Sim.
Então, tem E é bom estar aqui, né? E é bom estar Claro. aqui. A gente não né? quer voltar pro... E quando a gente fala dessa possibilidade, né, E traição ensina pra gente. E a traição ensina. A traição tem outros elementos ali. Então, eu gosto muito de pensar dessa ideia dos 50 tons. Eu gostei dessa analogia que você fez. 50 tons. Dos 50 tons, não justificando nem tirando a responsabilidade, mas entendendo que não é tão dicotômico. Tem muitas situações ali e às vezes a traição do casamento, do que foi acordado, daquele acordo que foi feito há 5, 3, 4 anos atrás e que tá traindo aquele ali, não tá traindo aquele momento do casal. Então, acho que tem outros elementos aí em torno disso. Acho que é um tema que tem muito pano pra manga. Agora, eu acho que o ponto que Lu trouxe, assim, Lu, que é a dor de quem sofre a traição. Talvez seja até um tema Sim. pra gente falar desta dor, né? Dessa dor de ser traído. A minha dor não passou ainda, né? Ela Isso. é terapeutizada, porque é uma dor que demora, porque, de novo, a traição, eu acho que pra gente, né, pensar aqui no encerramento, a traição é uma forma de violência, né? Não existe nenhum assunto que não possa ser conversado. Talvez o diálogo seja difícil. Eu não tô falando que não possa ter uma reconciliação, um recomeço de uma relação que recomeça. Mas a gente tem que ser muito fiel aos nossos princípios e aos princípios que eu tô acordando ali nessa relação quando a relação é monogâmica, porque senão não seria traição, né? Então, assim, o principal é a questão da dor, da solidão, do desamparo e da culpa que a mulher de alguma maneira carrega. E aí eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários, já foram traídas? Como é que fizeram para superar? Como foram as suas histórias? Se não quiser colocar na exposição, coloca no anonimato, que psicóloga adora ouvir uma história. Mas, sobretudo, você que está escutando a gente, acompanhando a gente aqui agora os 41, que você saiba que se você está sofrendo por uma traição, você pode buscar o seu autoconhecimento, você pode buscar a psicoterapia para você ter de novo a sua segurança afetiva para que você tenha relacionamentos mais saudáveis e nos próximos você já traga esse assunto como um diálogo ali no início para dizer qual é o nosso acordo, a relação é monogâmica. Até mais, meninas, foi um prazer. Um beijo, gente. Até E a próxima. culpa não é sua se você foi traída, viu? Não. Tenha isso em A vista. culpa é do outro, o outro decidiu. Ok, gente, beijos. Beijos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.